Bom dia, irmãos. Hoje vamos dar sequência à nossa escola dominical, estudando a lição de número 9. Fala de Jesus, o servo sofredor. O autor da lição faz algumas considerações na sua introdução e aquilo que podemos dizer é que quando passamos a conhecer o nosso Deus de uma maneira mais próxima, só aí é que vamos compreender o valor da obra realizada por Cristo Jesus em cada uma de suas etapas. Estou dizendo isso porque quem conhece a Deus sabe que Ele castiga os maus e recompensa os bons. Dessa maneira, partindo desse atributo de sua personalidade, conhecendo Deus em sua intimidade, nós podemos até nos perguntar: como poderíamos então receber algo de bom do Senhor, nós que somos ruins, nós que somos pecadores, nós que já nascemos em pecado, fomos concebidos e nascemos em pecado? É então aí que vamos entender que Cristo tomou o nosso lugar, assumiu todas as nossas culpas e recebeu voluntariamente todo o castigo que merecíamos. Ele é o servo sofredor porque em nosso lugar se encarna e sofre, obedece toda a lei e depois assume toda a responsabilidade de todas as nossas desobediências e voluntariamente morre em nosso lugar, recebendo o castigo que merecíamos. Ainda nos torna, depois disso tudo, ainda nos torna merecedores de receber uma herança, de sermos abençoados, por exemplo, com toda a sorte de bênçãos espirituais enquanto estivermos aqui em nossa peregrinação. Que troca seria esta, meus irmãos? Que troca é essa que leva a nossa culpa e nos dá dele a sua justiça? Só o Senhor Jesus, o servo sofredor. O livro de Isaías, no capítulo de número 52 e 53, vai tratar justamente deste sofrimento do Senhor. E é sobre isso que o autor vai, em sua primeira parte, tratar. O sofrimento do servo. O sofrimento do Senhor Jesus Cristo é completamente diferente daqueles que passaram sobre a terra e também sofreram pela causa da igreja e pela causa de Cristo, por serem cristãos. Tais como os patriarcas, os profetas, os discípulos, os mártires, enfim, todos aqueles cristãos que de um modo ou outro acabaram por sofrer, mártires da fé, mas que viveram em épocas diferentes e o seu sofrimento foi justamente diferente do Senhor Jesus Cristo. O sofrimento de Cristo, ele é substitutivo, o sofrimento de Cristo é judicial. Todo ele faz parte de um plano de redenção de Deus em todas as eras. Desde toda a eternidade, este plano tem sido agora aplicado, conhecido e experimentado, mas que foi imaginado na eternidade. E tudo começou lá, quando Cristo se apresenta voluntariamente diante do Pai. Como está escrito em Hebreus: eu irei e juntamente com os meus irmãos entoarei louvores e cânticos ao teu nome no meio da congregação. Ali já estava sendo predito, ou melhor, previsto, a encarnação de Cristo. Então o sofrimento do Senhor começa com esta encarnação, se estende por toda a sua vida e chega até a morte, e como diz Paulo, morte e morte de cruz. Isaías 53:7 vai dizer exatamente isso. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Ele foi oprimido e humilhado e não fez nenhuma consideração, não se rebelou, não se levantou e poderia tê-lo feito. Se submeteu a esta humilhação, onde os homens fizeram de sua crucificação um horrendo espetáculo. Os próprios guardas romanos que o crucificaram dançavam como se estivessem fazendo um culto ao seu Deus pagão. Os evangelhos fazem a descrição de tudo aquilo que Jesus Cristo passou, até chegar ao momento onde ele entrega o seu Espírito ao Pai. A ti entrego o meu Espírito, diz o Senhor Jesus na última frase que declarou quando estava crucificado. Ele foi também, antes disso, preterido em favor de um assassino. Quando Pilatos disse a quem o povo escolheria para soltar naquele dia, se a Jesus Cristo ou se a Barrabás, um assassino ali conhecido, a multidão aos brados clamava e dizia: crucifica-o, crucifica-o. O povo de Deus,
o judeu, aquele povo judeu, estes judeus clamavam naquele dia diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o, caia sobre nossas cabeças e sobre as cabeças de nossos filhos o sangue deste homem. E é assim que Jesus Cristo, então, morrendo naquele dia, pagou o preço destes pecados. Ele chegou a dizer, enquanto esteve lá crucificado: Deus meu, por que me desamparaste? Aquela companhia, a convivência na glória eterna com o Pai, em seu gozo pleno, nesta glória que ele tinha junto ao Pai, agora ele sente e sofre o abandono do Pai nesse momento. Isso tudo por nossas culpas. Isso tudo ele fez em nosso lugar. Até isto ele experimentou o abandono do Pai. Deus meu, por que é que me desamparaste? Veja, esses são os sofrimentos pelos quais Cristo passou. E isso, é claro, vendo aqui de uma visão, dando uma rápida visão superficial de tudo aquilo. Quando vamos ver um livro escrito por um autor reformado, John MacArthur, sobre a morte de Jesus, lá você pode encontrar detalhes que levaram a esta crucificação, de todo este processo pelo qual Cristo passou nos dias em que antecederam e os momentos que antecederam o seu sacrifício. Na parte 2 da nossa lição, o autor então vai falar da morte do servo sofredor. Isaías capítulo de número 15, 52, versículo 15, vai dizer: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Aqui, uma tradução mais legítima do texto seria, pode ser assim traduzido: e ele aspergirá sobre muitas nações. Isto é, não que ele causará admiração apenas, pode ser isso também, mas na verdade uma tradução mais literal do texto, do texto original, uma tradução que seja mais apropriada, significa que ele aspergirá muitas nações, sobre muitas nações, isto é, derramará o seu sangue sobre muitas nações, perdoando assim seus pecados, expiará os pecados também de muitos gentios. Veja, ali Isaías, 700 anos da chegada do Senhor Jesus Cristo, já estava também tratando deste sacrifício que alcançaria não só o povo judeu, mas também os gentios, pregando já e falando já sobre a universalidade da igreja. Calvino afirma, quando estuda esta passagem, que o próprio Deus derramará sua palavra sobre muitas nações, tendo em vista que é através da palavra que traz e leva ao novo nascimento. É a palavra de Deus anunciada que estabelece os limites deste pacto, onde ali o evangelho é anunciado e o Espírito então tem liberdade para trazer o novo nascimento, e assim as pessoas possam crer em Cristo Jesus. E Calvino então, entendendo todas essas verdades e fazendo jus àquilo que está dizendo Isaías, ele diz: o próprio Deus derramará a sua palavra sobre muitas nações. Sua morte trouxe então paz para os homens, com quem Deus estava em guerra. Se nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo de número 1, nós vamos ver Paulo falando exatamente sobre esta justificação, capítulo 5, versículo 1 do livro, ou melhor, da carta de Paulo aos Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte de Jesus trouxe paz. Veja se não era assim que estava lá em Isaías, voltando para Isaías, que eu devia ter deixado marcado aqui, 53, versículo de número 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem é que estava contra quem? Na verdade, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões causavam sim uma guerra do Senhor Deus contra os homens. Na verdade, havia guerra,
Muitas vezes pensamos que é o homem que se rebela, o homem que se levanta, o homem que está em guerra contra o Senhor. Mas o inverso também é verdadeiro. E é pior este inverso, porque é o Senhor quem está em guerra contra esses que se levantam contra ele. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, como está em 1 João capítulo 1, versículo 7. Isso porque Jesus Cristo não morreu pelos seus próprios pecados, pois ele não cometeu pecado nenhum em todo o tempo que esteve aqui, vivendo e cumprindo toda a lei em nosso lugar. Então a sua morte é o pagamento com sua vida por nossas desobediências. Então é para isto e por isso é que somos capazes agora de termos acesso ao coração do Pai. Agora sim nós podemos ter paz com Deus. Todos aqueles que o Pai na eternidade elegeu tiveram seus pecados, cada um deles, purificados na pessoa de Cristo Jesus. Sua encarnação, sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição, sua glorificação. Tudo isto é a composição do servo, da obra do servo sofredor. Mas que não para por aí. Veja um detalhe em Isaías 53, 12, que nós não podemos nos esquecer. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. E veja a última parte, e pelos transgressores intercedeu. Levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores ele intercedeu. Ao ser assunto aos céus, ao ser glorificado, apresentou uma oferta em nosso favor, seu próprio sangue. E depois disso, então, sendo glorificado e assentado à destra do Pai, ele intercede até o dia de hoje, como está em Romanos, capítulo de número 8, versículo 34. Veja lá, a obra do Senhor não terminou. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Até o dia de hoje, sua obra também não se encerrou com sua ressurreição. É uma obra de contínua intercessão até os dias de hoje. É por isso que, se antigamente os sacerdotes, os sumos sacerdotes que entravam diante do Pai para apresentar oferta pelo pecado do povo, tinham que ser renovados ano a ano, estes sacrifícios, esta presença. Quando o sumo sacerdote morria, outro tomava o seu lugar. Com Cristo não. Cristo apresenta um único e eterno sacrifício. E até os dias de hoje ele continua valendo. Hebreus capítulo 7, vamos lá para Hebreus capítulo 7, versículo de número 25. A gente vai encontrar esta mesma verdade. Capítulo 7, versículo 25. Por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esta intercessão, a intercessão do servo sofredor, se prolongará até que ele volte para nos buscar. Até o último e final dia, quando ele virá e instalará seu trono branco, virá não como servo sofredor mais, mas virá como rei. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e reconhecerá este rei, este justo juiz, que julgará todas as nações. É deste modo, então, que nós podemos hoje aqui viver, sabendo que Cristo Jesus morreu em nosso lugar, que ele sofreu por nossas culpas e que ele intercede até o dia de hoje por cada um de nós. Somos salvos, é claro que estamos sendo santificados, mas continuamos sendo pecadores. Há de se ter ainda esta intercessão diante do Pai por cada um de nós. Concluindo, a obra do servo sofredor foi realizada do modo mais pleno e mais perfeito possível. Desse modo, então, pode trazer justiça e vida eterna a todos pelos quais ele morreu. É isto que podemos ter como certeza. Jesus, vivendo e morrendo em nosso lugar, nos dá acesso ao coração do Pai. E sendo assim, também poderemos receber uma herança eterna. Qual seja ela? Viver ao lado de Cristo Jesus, aquele que veio, se submeteu numa situação de servo e, sendo servo, sofreu, se humilhou até a morte e morte de cruz por cada um de nós. E, sendo assunto aos céus, intercede por cada um de nós.
Podemos passar a eternidade ao lado dele. Haveremos de passar a eternidade do lado dele. Devemos então, portanto, a partir de agora, glorificar o nome do Senhor, agradecer a cada momento por esta obra realizada, por esta vida que nós somos capazes de viver e experimentar só pela pessoa de Cristo Jesus. Podemos chegar a ter sérias dúvidas sobre uma série de coisas em nossa vida, mas jamais duvidaremos do grande amor da pessoa de Cristo por cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Tem misericórdia de nós, ó Pai de amor, quando nós fraquejarmos, quando as nossas confianças forem abaladas por incertezas. Dá-nos a certeza absoluta de que o seu Filho amado, Cristo Jesus, está vivo, já viveu, já morreu, já ressuscitou por cada um de nós, está intercedendo e convive com cada um de nós. Nos aguarda para levar-nos para ficar com Ele por toda a eternidade. Esta é a grande certeza que cada crente pode ter. E é isso que nós devemos ter em conta para que possamos viver cada vez mais para o Teu inteiro agrado, ó Pai. Ajuda-nos nesta peregrinação. Estamos confiados não em nossos méritos ou valores ou princípios, mas sim estamos confiados tão somente no sacrifício de Cristo, naquilo que Ele realizou e realiza até hoje, na pessoa de Cristo Jesus, através de quem oramos, agradecidos. Amém.